Então, vamos à resolução de exercícios, né? O EPG, Estadual de Ponta Grossa, né? O caminho percorrido por uma onda durante um período, damos o nome de comprimento de onda. Ah, é o caminho percorrido, é a distância que a onda percorre. Então, lembra que você está pensando que a onda é uma quantidade de energia que se propaga, uma perturbação que se propaga pelo espaço. Então, quando a gente está falando dessa velocidade, dessa velocidade da equação fundamental da ondulatória, não tem a ver com vibração, não tem a ver com como a onda vibra, né? Tem a ver com ela se deslocar de um ponto a outro, como um corpo qualquer que se desloca, tá? Então, esse comprimento de onda é a distância que ela percorre durante um período. Né? Ela percorre um comprimento de onda. Tá? 2. Agora nós vamos aplicar a equação fundamental da ondulatória. Então, veja só, essa equação, como vocês devem imaginar, o professor sempre diz isso, não é hoje que não ia dizer, né? É uma equação bem tranquilinha, né, gente? Então, para a gente começar o estudo da ondas, né, tá de boa. Diz o seguinte, uma onda se propaga numa corda homogênea com velocidade de 400 metros por segundo. Então, eu tenho um dado aqui, que é a velocidade da onda. Então, velocidade é 400 metros por segundo. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 25 centímetros, lambda... Opa, lambda não. Vamos discutir se isso aqui é o lambda. Calcule a frequência da onda. Então, onde é que esses exercícios vão pegar vocês? Justamente nisso aqui, ó. Distância entre duas cristas consecutivas. É um lambda? É meio lambda? É um quarto de lambda? Então, vamos voltar lá para a nossa figura. Aqui, ó. Distância entre duas cristas consecutivas. Então, vamos pegar aqui esta crista. Deixa eu mudar a cor. Já está em vermelho ali, ó. Vamos pegar essa crista aqui e esta, consecutivas, tá? A distância daqui até aqui é um lambda? Sim ou não? Bom, então você precisa olhar para o desenho. Aqui é uma situação fácil de você responder, fácil de você perceber a resposta. Mas o que você precisa fazer nesse tipo de exercício é olhar e perceber se você completou uma oscilação completa ou não. Então, pensa num ponto que se move. Ele passou por todos os pontos? Ele saiu da crista, foi para o eixo central, foi para o vale, voltou no eixo principal e voltou na crista de novo. Ele terminou o ciclo. Está completo. Ele foi da crista até outra crista. Então, sim, isso aqui é um comprimento de onda. A distância entre duas cristas consecutivas, ou a distância entre dois vales consecutivos, também é um comprimento de onda. Não, porque você sai de um vale, deixa eu mudar a cor. Não, a distância entre dois vales consecutivos é um comprimento de onda também. Você sai de um vale, vai no eixo principal, vai até a crista, volta no eixo principal e volta no vale. A partir daqui, você começa a repetir as possíveis posições dentro da onda. Então, daqui também dá um comprimento de onda, tá? Então, esse é tranquilo para a gente perceber, né? Duro vai ser quando a gente mandar um quarto de um comprimento de onda, né? Mandar uns desenhos quebrados, assim. Ou mandar frações, né? Um comprimento de onda e meio, enfim. Chegaremos lá, né? Com fé no Brasil. Então, essa distância aqui nós estudamos e sabemos que ela é um lambda. Então, vou colocar aqui lambda, 25 centímetros. Bom, é óbvio que nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, só temos ela, não é? Velocidade é igual a lambda vezes f. Bom, uma coisa que eu sempre digo é que nós precisamos olhar as unidades de medida antes de sair jogando as coisas na equação. E é óbvio que você não vai poder misturar numa equação uma distância que está medida em centímetros, que é o lambda,
com a velocidade que está medida em metros por segundo. Então, lá na velocidade, a distância está medida em metros e não centímetros por segundo. Então, claro que quando você colocar isso na mesma equação, não vai estar condizente, você vai chegar a um resultado que não faz sentido, né? Aliás, eu não falei isso, vou colocar isso aqui agora. Em unidades no SI, claro que a velocidade tem que ser em metros por segundo, tá? E o lambda tem que ser em metros. Quando você fizer isso, você vai obter uma frequência que é 1 sobre segundo, tá? Até porque a frequência é o inverso do período, né? Período é uma medida de tempo. Então, período no SI, cadê o período? Período no SI vai ser medido em segundos. Então, se frequência é o inverso do período, frequência deveria ser 1 sobre segundos. E esta unidade de medida 1 sobre segundo foi dada um nome em homenagem ao Hertz de Hertz, cuja sua abreviação é Hz. Então, quando você ouve falar em gigahertz, megahertz, não sei quanto hertz, é uma unidade de medida de frequência, tá? Então, voltando lá para a equação, no SI, velocidade de metros por segundo, lambda em metros, e a frequência daria em 1 sobre segundo, que é o mesmo que hertz, tá? Hz. Ou hertz. Beleza? Então, o que eu preciso fazer, senhores, senhoras? A gente precisa converter esses centímetros para metros. E a gente vai fazer isso dividindo ele por 100, né? Já que o centímetro é centésima parte do metro. Isso vai me dar um lambda igual a 0,25 metros. Tudo bem? Então, agora nós podemos jogar na equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual lambda vezes f. A velocidade eu tenho é 400 metros por segundo. O lambda eu tenho é 0,25 metros. E o f é quem eu quero. Então, vou isolar a incógnita, que a gente sempre faz. Vou mandar o f, esse 0,25 para o outro lado. E aí o f ficou isolado. Dividir por 0,25, 0,25 é 1/4, né, gente? Então, dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. Então, esse resultado dá 1.600 Hz. Então, essa é a velocidade de oscilação da onda. Isso quer dizer que essa onda realiza 1.600 oscilações por segundo. 1.600 oscilações por segundo, né? Ou completa 1.600 ciclos por segundo, tá? Quando você ouve, por exemplo, falar que quem gosta de computador, né? Aqueles monitores gamers, né? Tem os monitores de 60 Hz ou de 120 Hz. Meu Deus, o que são aqueles, né? Cara, Hertz você pode usar para qualquer coisa que você vai dizer que acontece por segundo, né? Não tem a ver com uma onda, necessariamente. Por exemplo, no caso da tela, a tela de 60 Hz por segundo quer dizer que ela tem a capacidade de atualizar, né, a imagem 60 vezes por segundo. Ou com umas tomadas, eu não sei se vocês estão ligados, né, mas no Brasil a gente usa um padrão das tomadas que é 60 Hz. Então, às vezes, você pode ver isso nos eletrônicos também, né? Ver a medida da corrente, da tensão e uma medida de frequência lá. O que é Hertz? Bom, as nossas tomadas, elas trabalham com correntes alternadas. O que é a corrente alternada? Você vai mudando o sentido de propagação da corrente elétrica. E o que é uma tomada de 60 Hz? É que essa oscilação, o polo positivo e o negativo, eles trocam de lugar, eles trocam de posição 60 vezes por segundo, né? Então, o Hertz ele pode ser medido, pode ser usado para medir qualquer coisa que seja
é uma oscilação que acontece em 1 segundo, tá? Não precisa estar necessariamente ligado a uma onda, né? A frequência de uma onda, né? Como em algumas vezes está também, né? Quando a gente fala do rádio, né? Paiquerê FM 91.7. É o quê? É a frequência de vibração da onda que transmite o sinal daquela rádio. Todo o sinal que sai da rádio Paiquerê sai modulada naquela frequência. E eu sintonizo aqui em casa no meu rádio, eu preciso colocar o meu sintonizador para captar ondas daquela frequência. Daí eu recebo o som da Paiquerê. Não é? Beleza? Ou como do roteador Wi-Fi, né? 2.4 GHz. Né? Então, é a frequência de vibração daquela onda, que é uma onda eletromagnética, né? Assistam lá a nossa aula introdutória sobre ondas. Muito bem. Exercício número 3. Nas competições de saltos ornamentais, um dos objetivos dos atletas é, ao cair na piscina, espirrar a menor quantidade possível de água. Mas por mais perfeito que seja o salto, sempre ocorre uma perturbação na superfície da água. Então, já parece questão do Enem isso aqui, né? Não explica, não serve para nada, nada que está aqui em cima. Ponto. Normalmente, o período do pulso provocado é de aproximadamente 1/600 de minutos. E, professor, quando eu ouvir um negócio desse, eu já desisto na hora da questão. 1/600 de minuto. Calma, amor. A gente tem que ter calma, né? Quem fez Enem aí ontem, né? Calma. Vamos devagar, vamos pegando as coisas. Você não precisa bater necessariamente, ler uma vez o exercício, pronto, já sei resolver. Às vezes você vai ir destrinchando, pega uma coisa, vai destrinchando e, né, vai pensando sobre ela e isso te encaminha até a resolução, tá? Então, por exemplo, aqui o que eu tenho? Está muito claro que eu tenho o período do pulso provocado. Então, esse aqui é o tesão, 1/600 minutos. É uma medida de tempo. Ah, professor, mas não tem que estar em segundos? No SI tem que estar em segundos, mas nem tudo na vida é como a gente quer. Né? Nem tudo é como a gente quer. Maravilha. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, ele está numa fração, a gente odeia fração. Né? Segundo, ele está em minutos, tu vai ter que converter ele para segundos. Qual é a pergunta? A pergunta está aqui, qual é a frequência desse pulso em hertz? Moleza, frequência é 1 sobre período. Se o período tiver em segundos, é só jogar aqui e eu vou obter a frequência em hertz, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter esse período para segundos. Então, vou primeiro converter o período, tesão, para segundos. Como é que faz isso, professor? Isso aí você sabe. Eu tenho certeza que lá no fundo da sua mente você deve saber isso, não é? 1 minuto tem quantos segundos? 60, né? E 2 minutos? 120. E 3 minutos? 180. Então, para a gente converter um valor que está em minutos para segundos, a gente tem que multiplicar por 60. Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer vezes 60. E aí eu vou obter ele em segundos. Mas, professor, como é que faz? Está em fração. Bom, multiplicação de fração é muito fácil, pelo menos eu acho. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 60 vezes 1, 60. 600 vezes 1, 600. Pronto. Já está em segundos? Já está. Posso jogar isso lá na equação? Pode. Mas é óbvio que você pode simplificar essa fração, ó. Cortando um zero aqui, de um zero aqui. Fica 6 sobre 60. Posso jogar na equação? Pode. Mas é óbvio que você também pode dividir por 10 esse cara aqui. Tá?
E aí dá 1/10 de segundo. É o período. Não é que esse é o certo, né? Esse aqui já estava certo e esse aqui também já estava certo. Só vai facilitar lá na sua conta, né? Tá bom? Então tá aqui convertido para segundo. E agora nós vamos jogar na equação. Segundo, calcular F. Então, nós temos a equação onde F é 1 sobre período. Né? Então, o F vai ficar 1 sobre... Quem é o período? 1/10. Então, de novo, eu tenho a divisão de uma fração, que é 1 dividido por 1/10. Professor, mas 1 não é uma fração. Mas pode ser, né? 1 sobre 1 é uma fração. Então, o que eu faço? Eu mantenho a primeira, que é 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Em vez de multiplicar por 1/10, multiplico por 10 sobre 1. Tá? Não sei se você já percebeu isso aí, né? Mas claramente dá 10 Hz a frequência de oscilação desta onda provocada pelo mergulhador que caiu na piscina dos saltos ornamentais. Tá legal, legal? Bacaninha, bacaninha? Exercício 4. Dada uma onda com comprimento de onda 40 centímetros, então, ele já foi bem específico aqui para nós, e deu o comprimento de onda. 40 centímetros, calcula. Então, o período, a frequência, velocidade e a amplitude. Bom, é muito comum quando você vai estudar uma onda, você ter esse desenho da onda aqui, tá? Esse desenho da onda aqui. Agora, esse desenho, ele pode indicar, ele pode indicar o deslocamento da onda, que seria, por exemplo, o caso desta figura aqui, ó. Tá? Opa. Aqui eu estou mostrando o deslocamento da onda. Então, a distância, por exemplo, entre uma crista e um vale é uma distância em metros, ou seja, um comprimento, que no caso é meio lambda. Tá? Então, é como se eu tivesse a medida de altura, né, da onda, de amplitude da onda, por distância percorrida, x, em metros. Ou eu posso ter, o que é muito comum, principalmente quando eu tenho um sinal elétrico, ou um sinal digital, não necessariamente elétrico, né? Eu ter um eixo que vai mostrar a amplitude da onda, não pelo seu deslocamento, mas pelo seu tempo de vibração. Tá? Pelo seu tempo de vibração. Então, toda hora que você transforma isso num sinal digital, por exemplo, eu tenho uma oficina que eu costumo dar na Física 3, quando a gente estuda ondas, que é sobre o som. Né? Então, eu vou abrir o meu software de gravação, onde eu gravo as minhas músicas aqui, e você vai ver a onda lá assim. Só que o que mostra lá não é o tamanho da onda, não é o deslocamento da onda, mas é o tempo da onda. Então, a distância nesse desenho aqui, como nesse desenho aqui, ó, entre duas cristas, não é o lambda, entendeu? É uma medida de tempo. Isso aqui é o período, é o tesão. Vocês estão conseguindo me entender? Porque isso aqui é um gráfico, né? Eu posso ter o gráfico de amplitude por posição. E aí, está, como está nessa... Ô, Jesus, me ajuda aqui. Cadê? Aqui, ó. De amplitude por posição. Ou eu posso ter o gráfico, é muito comum, de amplitude por tempo. Tá? Por tempo. Então, quando você olhar para uma oscilação completa, vamos desenhar uma oscilação completa, gente, ó. Saí do eixo principal, fui na crista, passei pelo eixo principal, fui no vale, voltei no eixo principal.
tá? Deu o quê? Deu 2. 2 o quê? Segundos. Isso aqui é o período da onda, não é esse 2 não é o lambda, é o período. Tanto que o enunciado já deu o lambda, é 40 centímetros. Tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês estiverem fazendo o Enem, estiverem lá fazendo o vestibular do ITA, tiver o desenho de uma onda. No eixo horizontal, pode estar a medida da distância ou pode estar a medida do tempo, né? Principalmente quando trabalha num osciloscópio, né? Todo o sinal digital, né? Como, por exemplo, do computador, que eu citei, né? A gente tem ali a medida de tempo, né? No eixo horizontal. Então vamos lá, minha voz está acabando aqui. Então, a letra A, qual é o período? O período é 2 segundos. Por quê? Porque é o tempo que ele levou para completar uma oscilação. Tá? Ou 1 segundo ele completou meia. Ou em 4 segundos ele fez 2 oscilações. Então, um período é 2. Tá? Então, a gente não tem conta para a gente fazer aqui. Tá? Então, tesão é 2 segundos. Ponto final. A frequência da onda. Bom, a frequência da onda a gente vai... Opa, perdão. A frequência da onda a gente vai calcular como a gente calculou no último exercício. Frequência 1 sobre período. Se nós sabemos que o período é 2, a frequência é 1 sobre 2, e ponto final, tu pode deixar assim, 1 sobre 2 Hz, ou em decimal, 0,5 Hz. Ou seja, a cada segundo ela completa meia oscilação. Quer dizer, você também não precisava de conta para fazer isso. Isso está aqui no gráfico, olha só. A cada segundo, ó, 1 segundo. O que essa onda fez? Só uma montanha. Ela fez exatamente a montanha. Faltou metade de uma oscilação. Então, ela fez metade. Ela fez um meio lambda. Então, a frequência é meio. Em 1 segundo, ela completou meia oscilação. É isso que significa esse resultado aqui. Né? 1 Hz de 1 meio ou de 0,5, se usarmos o decimal. A velocidade de propagação da onda. Bom, a velocidade de propagação da onda, nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, né? Aliás, a gente pode usar tanto lambda vezes f ou velocidade é lambda vezes t. Nós temos os dois, né? Nós temos frequência e temos período. E temos o lambda, só que o lambda está em centímetros, né? De novo. Nós vamos converter esse cara para metros. Toma cuidado, tá? 40 centímetros. Então, nós vamos fazer 40 dividido por 100, que vai dar em metros. E claro que vai dar 0,4 metros, né? O pessoal aí nem faz, mas essa conta já sabe de cabeça. E aí você pode usar qualquer uma das equações ali acima, né? Equação fundamental da ondulatória, que a gente fala que é a equação de vovó lambeu a faca, né? V lambda F, vovó lambeu a faca. Ou vovó lambeu a ferida, podia ser também, né? Ou vovó lambeu a tampa, né? Velocidade é lambda sobre T. Vovó lambeu a tampa. Pode ser qualquer uma. Eu vou usar essa segunda aqui, ó. Para não dizer que a gente fica usando sempre a mesma, mas vai dar igual, né? Então, vou usar aqui. Velocidade é lambda sobre tesão. Tá? O lambda é 0,4 e o tesão é 2. Então, a velocidade de propagação dessa onda é 0,4 dividido por 2 dá 0,2 para cada um, né? 0,2 metros por segundo. Professor, se eu usasse vovó lambeu a faca, dá a mesma coisa? Dá, né? Tem que dar, né, amor? Tem que dar a mesma coisa. Certo? A letra D vai perguntar a amplitude da onda.
Se vocês olharem para a equação, aliás, nós temos duas equações, né? Duas ou quatro, porque cada uma vira duas, né? Mas nós temos duas equações. A equação que diz que frequência é igual ao período, é igual ao inverso do período, e por isso período é inverso da frequência. Então, você pode dizer que são uma ou duas equações, é uma só, né? Você pode chamar de duas. E nós temos a equação que velocidade é lambda vezes f, ou velocidade é lambda sobre t, que é a mesma equação. Então, nós só temos essas duas. Em alguma delas, senhores, vocês viram a gente usar a grandeza, amplitude da onda? A letra D está perguntando, qual é a amplitude da onda? Não sei, professor. Como que eu calculo a amplitude da onda? Não sei, professor. Até agora a gente não viu uma equação da amplitude. E não vai ver. Não tem uma equação que relaciona a amplitude da onda. Tá? Porque a amplitude a gente não pode calcular. A amplitude é uma característica da onda, que ou o exercício vai te dar, ou não vai te dar. Entendeu? Ou ele te deu e você tem, ou você não tem como descobrir. Pode fuçar as equações e tentar, você não tem como descobrir. Tá certo? Então, no caso desse exercício, está aqui, ó, qual é a amplitude da onda? Amplitude, para quem não está lembrando, é essa medida, que mede a altura da crista ou a profundidade do vale, em módulo. E aqui temos a medida, 50, o quê? Centímetros. Então, a amplitude A dessa onda é 50 centímetros. Ou ainda, né, 0,5 metros. Certo? Então, amplitude de onda, a gente não tem como calcular. Ou é uma informação que está lá na figura, que te vira para ler e extrair informação, ou não tem, se não tem, não tem. Não dá para obter. O senhor precisava ter colocado em metros? Não necessariamente, tá? Ninguém pediu nada, ninguém falou nada. Tá? Claro, no SI é metros, é uma medida de um comprimento, de uma altura, né? Certo? Roberto. Vamos ver, nós temos o 5 e o 6 e depois nós vamos ver... Ah, sim, isso. Vamos ver uma situação muito interessante, principalmente quando a gente estuda os instrumentos musicais. Mas vamos lá. Federal do Piauí. Uma determinada emissora de rádio transmite... cara, é muito comum aparecer isso aqui, cara. E você vai perceber que o que você vai fazer é usar a equação fundamental da ondulatória. Qual que vai ser a dificuldade sua? A dificuldade é isso aqui, ó. Prefixo mega, velocidade com potência. E, meu amor, tu precisa saber trabalhar com essa potência. Senhor, não gosto. Eu também não gosto, mas daí? Mas não é questão de gostar ou não gostar, não é? É uma questão que é necessário. Entende? Porque as frequências, por exemplo, dessa rádio, 6,1 MHz, né? Ou como eu falei da Paiquerê, 91 MHz. Não tem sentido a gente ficar dizendo que a frequência da Paiquerê é 97 milhões e 700 mil hertz. Olha quanto tempo eu demorei para falar isso, 91 milhões e 700 mil hertz. Do que falar 91,7 MHz. Que a gente nem fala mais, você fala 91,7, né? Certo? Então é importante os prefixos, tá? E se você tem dificuldade para trabalhar com potência de 10, é uma coisa que a gente precisa resolver, né? Porque ela é necessária, principalmente quando a gente, né? Vocês aí que vão ser engenheiros, futuros engenheiros, físicos, tem muitos que vão querer fazer física, tenho certeza. Vamos ao exercício novamente, ó. Determinada emissora de rádio transmite na frequência de 6,1 MHz. A velocidade da luz no ar é de 3,8 metros por segundo. Para sintonizar essa emissora, necessitamos de um receptor de ondas curtas que opere na faixa de que frequência? Na faixa de que comprimento de onda? É isso que ele está te perguntando.
Então, o que ele quer que você calcule, aqui não ficou nada claro, né? Nada claro. Para sintonizar essa emissora, você necessita de um receptor de ondas curtas que opere na faixa de... Isso aqui é a faixa de captação dos comprimentos de onda que essa rádio tem que captar. Sendo que ele te deu a frequência e ele te deu a velocidade da onda. Então, você vai ter que calcular o comprimento de onda dessa onda que essa rádio emite. Bom, de novo, recomendo a vocês irem assistir a aula 0 sobre física ondulatória, uma aula bem interessante. E vocês vão ver que lá tem ondas de duas naturezas, as mecânicas, que são geradas por movimento mecânico, energia mecânica, alguém batendo em algo, alguma coisa assim. E as ondas eletromagnéticas, que são geradas pela variação de um campo magnético, o campo elétrico que gera um campo magnético. A principal característica das ondas eletromagnéticas é que todas elas viajam sempre com a velocidade da luz. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, tá? Então, por isso que aqui ele deu a velocidade da luz no ar. Porque essa é a velocidade de propagação da onda. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Vamos anotar a informação aqui. A frequência de transmissão dessa rádio é 6,1 MHz. Você lembra o que é o mega? Eu acho que nossa primeira aula em 2019. Saudades. Mega é milhão, né? Mega é 10 na 6 Hz. Certo? E a velocidade eu tenho é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ou 300 milhões de metros a cada segundo é o que a luz percorre, né? E eu vou precisar determinar o lambda. Então, ó, tá no SI, tá em Hertz, tá no SI, metros por segundo, eu vou precisar calcular o lambda. Então, é só jogar na equação fundamental do ondulatório. Com esses números grandes aí, professor? Com esses números grandes aí, professor. Ué, qual que é o problema? Problema nenhum. Velocidade 3 vezes 10 na 8, igual lambda é quem eu quero, frequência 6,1 vezes 10 na 6. Ok? Professor, o que faz agora? Faz o que você sempre faz, isola a incógnita. Então, vai mandar o 6,1 vezes 10 na 6 para o outro lado para deixar o lambda sozinho. Então, vai ficar 3 vezes 10 na 8, dividido por 6 vezes 1 vezes 10 na menos 6. É igual a lambda. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Professor, e como que resolve isso agora? Alguém aí lembra como é que faz quando tem divisão de duas potências? Tenho certeza que vocês lembram, né? Vocês não gostam de falar comigo, né? A Lavínia sabe, não sabe, Lavínia? Com certeza. Então, eu só vou fingir. Potências? Pode falar de novo. Repita que eu não ouvi. A gente diminui as potências? Os expoentes, né? Sim. Boa, Bruno. É isso aí, Quando é isso aí. a base é igual, Uhum. você pode subtrair com os expoentes. Isso, muito bem. Quando eu tenho uma potência dividida por outra, potência de bases iguais, não é, Bruno? Você mantém a base e, se é uma divisão, você subtrai os expoentes. Tá? E o 3 dividido por 6,1, professor? Ué, você divide normal, ué. Tá? Isso aí vai dar aproximadamente... 0,49. Se fosse 6, daria 0,5, né? Mas é um pouquinho mais que 6. Então, esse é o lambda. E 8 menos 2 dá 10, né? Perdão, gente. 8 menos 2 dá 10. Que certo que eu falei. Tá certinho, né?
8 menos 6 dá 2, então fica 0,49 vezes 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, em metros. 10 ao quadrado é 100, então se pode cancelar esse expoente movendo essa vírgula 2 casas para cá, ou você pode fazer a conta, ó, é 0,49 vezes 100. 2 zeros, move a vírgula 2 casas, isso aqui é o mesmo que 49 metros. Tudo bem? Então tá aí. O lambda. Resposta, letra E de escola, como diria Carla Pérez. Não é, ela diria I de escola, né? Tá certo. Beleza? Então é comum aparecer essas potências aí por causa dessas ondas eletromagnéticas, né, de rádio. Ó, aqui a gente tem o exercício da Federal do Piauí, cara. Pô, tem milhões, cara, milhões de exercícios vestibular que é a mesma coisa. Uma onda de rádio, uma estação de rádio, enfim. Tá bom? Bom, vamos para o último dessa parte. Federal de Fortaleza, no Ceará. Na superfície do lago, um vento produz ondas periódicas que se propagam com velocidade de 2 metros por segundo. Então, já deu a velocidade. O comprimento de onda é 8 metros. Tá? Uma embarcação ancorada neste lago executa movimentos oscilatórios de período simples, né, gente? Vocês entenderam? Ele quer o quê? Qual é o período de oscilação? Ele quer o período. Eu tenho a velocidade da onda, que é 2 metros por segundo, ou 2,0, né? E eu tenho o lambda, que é 8 metros. Tá? Eu quero o período. Tá? Tinha uma questão parecida com essa, que eu colocava na prova ou na lista, não me lembro, todo mundo errava aqui. Ele falava isso, daí perguntava assim, um barco ancorado nesse lago vai executar movimentos para cima e para baixo, que tem qual período? Aí já não entende, a pessoa já não se liga. Poxa vida, se as ondas têm essa velocidade e esse comprimento de onda, aí vai ter um certo período, a oscilação do barco, que acontece por causa das ondas, vai ter a mesma oscilação, mesmo período, a mesma frequência. Tá? Então, uma folha, qualquer coisa que esteja oscilando ali naquela água vai ter a mesma frequência, o mesmo período de oscilação que a própria água, não é? É a água que oscila o barco, a propósito. Então, tranquilo, gente, ó. Posso vir para equação, vovó lambeu a tampa. Então, eu tenho a velocidade, que já está no SI, é 2. O lambda eu tenho é 8. O período é o que eu quero, tá? Vou mandar o período para o outro lado. Então, ele vai multiplicando. Fica 2 vezes tesão. Tá? E agora eu vou passar o 2 dividindo para o tesão ficar sozinho. 8 dividido por 2. 4 segundos. Ó, Federal de Fortaleza, hein? 20 segundos para matar uma questãozinha dessa? Maravilha, então quitamos. Então é nóis.